Em instantes, Jornal do Boris, com Boris Casoy. Um jornal independente e apartidário. Um sobrevoo pelos principais fatos do Brasil e do mundo. Política, economia, cultura e esporte todas as manhãs. O Jornal do Boris começa daqui a pouco, às 8 horas. Enquanto isso, você que assiste pelo YouTube, não deixe de se inscrever no canal. Deixe seu like nos vídeos, seus comentários e lembre-se de ativar o sininho para ser notificado sempre que postarmos um novo vídeo, com as análises precisas de Boris Casoy sobre os temas mais importantes do noticiário. Para você que acompanha pelo Facebook, curta a página oficial e deixe seus amigos bem informados, compartilhando sempre nosso conteúdo diário. No Twitter, o perfil oficial de Boris Casoy é o @bcasoyoficial. O Jornal do Boris começa já, às 8 em ponto. Você está convidado também a seguir o perfil oficial no Instagram, buscando por @Jornal do Boris Verdade. Lá você encontra fotos raras, objetos antigos da coleção particular de Boris Casoy e fica por dentro do cotidiano deste jornalista com mais de 60 anos de carreira. Em instantes, Jornal do Boris, com Boris Casoy. Um jornal independente e apartidário. Um sobrevoo pelos principais fatos do Brasil e do mundo. Política, economia, cultura e esporte todas as manhãs. O Jornal do Boris começa daqui a pouco, às 8 horas. Enquanto isso, você que assiste pelo YouTube, não deixe de se inscrever no canal. Deixe seu like nos vídeos, seus comentários e lembre-se de ativar o sininho para ser notificado sempre que postarmos um novo vídeo, com as análises precisas de Boris Casoy sobre os temas mais importantes do noticiário. Para você que acompanha pelo Facebook, curta a página oficial e deixe seus amigos bem informados, compartilhando sempre nosso conteúdo diário. No Twitter, o perfil oficial de Boris Casoy é o @bcasoyoficial. O Jornal do Boris começa já, às 8 em ponto. Você está convidado também a seguir o perfil oficial no Instagram, buscando por @Jornal do Boris Verdade. Lá você encontra fotos raras, objetos antigos da coleção particular de Boris Casoy e fica por dentro do cotidiano deste jornalista com mais de 60 anos de carreira. A partir de agora, passando a limpo as notícias do dia no Brasil e no mundo, está no ar o Jornal do Boris. Bom dia, muito bom dia, está no ar o Jornal do Boris. O Jornal do Boris é um sobrevoo pelos principais acontecimentos do Brasil e do mundo a partir das primeiras páginas dos jornais. E hoje, evidentemente, o noticiário é dominado pela reunião do G20 aqui no Brasil,
mais exatamente no Rio de Janeiro, com uma série de implicações, com uma série de problemas políticos que foram surgindo e com a perspectiva de o Brasil lançar um plano de combate à fome e de combate à pobreza, à desigualdade, plano atribuído, claro, ao presidente Lula, e que é uma coisa que ele tem defendido durante tempos e que teria, segundo o Brasil informa, a adesão de 42 países. É uma reunião importantíssima, que perdeu seu impacto, perdeu a sua importância por duas razões. A primeira foi a eleição do presidente, do futuro presidente dos Estados Unidos, Trump. Não se sabe como Trump vai reagir às várias questões colocadas como temas preferenciais na reunião do G20. O que vai acontecer, como Trump vai gerir, não se sabe, mas o histórico dele mostra que, aparentemente, as principais questões, algumas questões importantíssimas do G20, estão na contramão do que ele pensa. Então, não é tão simples assim. Tem um outro problema, que é o segundo problema, é a Argentina, que reluta em assinar um comunicado conjunto final, e aí praticamente anula o efeito, ou perde muita força o efeito de um comunicado final. O comunicado final procurava contemporizar a invasão da Rússia na Ucrânia e a questão de Israel. Buscava um método, linguagem diplomática, para não ofender ninguém, ficar lá pelo meio e conseguir emplacar as questões preferenciais do presidente Lula, como essa questão de combate à fome, etc. Começa hoje de manhã no Rio, vai até amanhã. Estão aí os principais governantes estrangeiros, está aí o Xi Jinping no Rio de Janeiro, o presidente Biden dos Estados Unidos. O Biden chegou ontem deu uma volta em Manaus de automóvel para ver a cidade, esteve na floresta amazônica, fez um discurso, fez um speech, né, na floresta amazônica, falando para o mundo, colocando uma posição mais ou menos, né, de defesa do meio ambiente, coisa que os Estados Unidos não está muito empenhado, e concedendo uma verba para o Brasil, para o Fundo Amazônia, uma verba, 50 milhões de dólares, podia ser um pouquinho mais, em termos globais, pouquíssimo. Bom, deixa eu ver como está escrito aqui no Valor. Dá uma espiada como é que o Valor encarou. Brasil abre G20 com plano contra a fome e pobreza. Consenso está em risco. Declaração final deve destacar discussão colaborativa no trecho sobre taxação de grandes fortunas, que a Argentina também é contra. Posições de Milei dificultam decisões unânimes. Está aí a questão colocada. Vamos ver se o Brasil consegue contornar isso. Está trabalhando intensamente no sentido de resolver essa questão. Aí o presidente chinês, ele publicou um artigo ontem na Folha. Tem outro fator que
acabou interferindo nesse comunicado final, que buscava ser glorioso, né? que é a Ucrânia. Ontem, a Rússia meteu bala na Ucrânia, quer dizer, atacou quase todo o país, deixou quase em colapso o sistema de distribuição de eletricidade, obrigando a Ucrânia a fazer economia de eletricidade, fazer um racionamento. Enfim, por que esse ataque? Esse ataque é quase paralelo, foi quase em seguida à decisão americana de permitir que a Ucrânia utilizasse mísseis fornecidos pelos Estados Unidos de longo alcance para, evidentemente, atacar território russo. Essa decisão perigosa, que aumenta a tensão na região, foi determinada provavelmente por uma outra decisão anterior da Rússia e da Coreia do Norte, que assinaram um tratado no sentido de colocar tropas coreanas do norte lutando na Ucrânia. Já estão lá, né? Já foram vistos, já estão interferindo, e isso representa um perigoso avanço nas tensões várias que dominam essa questão na região. A Argentina também tem um porém, que é a questão ucraniana nesse comunicado final, porque o Brasil, de alguma maneira, equaliza, trata a Ucrânia e a Rússia do mesmo jeito, e a Rússia é o país invasor. A Argentina quer que isso conste, né? Quer que isso conste do comunicado final. Agora, o Milei está com tudo, foi recebido numa festa de gala no fim de semana pelo presidente Trump. A Argentina recebeu a visita do Macron, que também está aí. Enfim, Biden autoriza a Ucrânia a atacar a Rússia com míssil de longo alcance. Aí deu o valor, deu destaque. Vamos ver as manchetes dos outros jornais. Brasil recebe G20 sob pressão de Argentina e crise na Ucrânia, que nós acabamos de contar para você. Nova fase do conflito na Europa e bloqueio de Milei podem azedar cúpula que começa hoje. E aí tem uma foto, né, do presidente Biden, lá em final de governo. Lá chamam esse presidente final de governo de pato manco. Joe Biden discursa em Museu de Manaus, primeira visita de um presidente americano em exercício à Amazônia brasileira. Está aqui, né? E aí tem uma foto melhorzinha. Em passagem por Manaus, com a filha e neta, Biden encontrou indígenas e anúncio de 50 milhões de dólares para a Amazônia antecedeu decisão militar. Antecedeu, Aqui ele, na floresta amazônica. Deixa eu dar um pulo na realidade brasileira. Inflação já começa a estourar meta nos 5 primeiros meses de 2025. Mercado prevê que a inflação fique pouco abaixo do limite de 4,5% só em junho do próximo ano. Expectativa é de elevação da taxa Selic em até 12,5% em março, mas alguns analistas apostam até em 13%. Programa de cortes, que deve chegar
a 75 bilhões, segundo algumas fontes. Diz o ministro, está pronto, o ministro Fernando Haddad, está pronto, mas vai ser anunciado pelo presidente da República só depois que acabar o G20. Então, quarta, quinta-feira. É bom notar que isso vem sendo empurrado com a barriga e eu não duvido que seja empurrado mais, até porque tem algumas informações dizendo que a parte militar desses cortes, que é uma questão política delicada, não está resolvida. E no meio de tudo isso, tem um fato pitoresco, que é o Xi Jinping reservou, a delegação da China, melhor dizendo, reservou todo um hotel para o grupo chinês que está aí. O hotel foi esvaziado, menos um apartamento que está com Fernando Haddad. O presidente Xi Jinping e sua equipe de segurança não considerou perigoso para a incolumidade física do dignatário chinês. Quer ver? Tem mais uma coisa aqui, antes de eu apresentar. Não aceitaremos paz ditada pelos russos e seguimos ao lado de Kiev. No Brasil, para o G20, o chanceler alemão reforça apoio de seu país à Ucrânia e refuta qualquer acordo imposto pelos russos. Paz sem liberdade se chama opressão e paz sem justiça se chama ditadura. Scholz espera manter cooperação com os Estados Unidos após a vitória de Trump e defendeu o direito de Israel se defender contra o Hamas, o que inclui a Alemanha como fornecedora de armas no país. Aí o Olaf Scholz, colocando a posição alemã, que é a principal economia da Europa. Dá uma espiadinha o que acontece aqui no globo. Enquanto parece que o Lula está brigando com a Argentina, o governo anuncia acordo para importar gás da Argentina. Você vê que o comércio resolve muita coisa. Aí o presidente Milei está encrencado com o Lula, um fala mal do outro, etc., etc., mas os interesses, ainda bem, interesses comerciais, interesses econômicos prevalecem sobre essas mesquinharias, nem sempre, mas mesquinharias. No caso Milei-Lula, mesquinharias de caráter político. Mas eu estava falando num segundo incidente, num segundo fator, foi a Janja. Você viu, a Janja perdeu a compostura. Primeira-dama, espera-se dela a manutenção de uma compostura inerente ao cargo, inerente à posição que ela ocupa, né? A Janja tem participado muito mais do que se esperava das questões políticas, da ordens, enfim. Ela é intranquila nessa coisa de ficar de primeira-dama mesmo, como uma figura quase que decorativa, cuidando da benemerência, né, na presidência da República, etc., etc. Ela é ativa e ela soltou um palavrão em inglês destinado ao Musk. Fuck you. F, 3 pontinhos. F, 3 pontinhos, C. Não tenho nem coragem de repetir. Eu não quero repetir. Deve ter crianças, mas é chocante que uma primeira-dama de um país do tamanho e da importância do Brasil,
numa ocasião importante, né, quando havia essa preliminar do G20, que vai apresentar sugestões ontem, no encerramento, no meio desse certame, vem ela e mete o bedelho, né, com um palavrão hostilizando o bilionário Musk, que é agora um dos principais assessores do futuro novo presidente americano, Trump. Quer dizer, ela criou um embaraço para o Lula. Não é uma coisa que vai prejudicar as relações, etc., etc. Musk respondeu dizendo, olha, eles vão perder as futuras eleições, o Lula vai perder as eleições e tudo. Na hora que isso saiu, deu um maremoto entre os diplomatas lá, o pessoal se assustou, mas o noticiário agora mostra que as coisas estão se acomodando, está reduzido a verdadeira gravidade, mas olha, com todo o respeito, dona Janja, é uma molecagem. O Lula diz, olha, não devemos xingar. Claro, ele ficou entre reagir à esposa, ao que a esposa falou, como ele devia ter reagido, né? E levantar mais a voz para uma demonstração de que ele condena esse tipo de manifestação. Ele condenou mais lá de maneira muito calma. Também ele ficou emparedado por essa situação constrangedora da primeira-dama soltando um palavrão em cima das figuras mais importantes hoje do futuro governo americano. Deixa eu ver aqui mais coisas. Tem um livro infantil, na frente russa. O governo Putin já imprimiu um abecedário patriota para distribuição em Kharkiv, área da Ucrânia, que não faz parte da lista conhecida de objetivos de guerra da Rússia no país vizinho, que teve anexação decretada. A capital da região homônima é a segunda maior cidade ucraniana. Aí é um livrinho infantil mostrando os elos com a Rússia, mordendo pelas bordas da idade, né? Começando por convencer as crianças da bondade com que a Rússia encampa, sei lá, 1/3 do território da Ucrânia. Enfim, é um horror o que está acontecendo lá. Infelizmente, o Brasil acaba ficando do lado da Rússia. Vamos ver se o presidente Lula consegue dar uma respirada internacional, né? Se esse G20 consegue dar uma transformada nessa tacanha política exterior brasileira, vergonhosa política exterior brasileira, que tem como parceiros Rússia, Irã, Coreia do Norte, Nicarágua, Cuba. Enfim, Cuba está tendo um apagão, está tendo problemas econômicos gravíssimos. Eu estou antevendo alguma coisa. É um estado policial, é difícil, é supervigiado, mas nós já vimos outros estados policiais, por exemplo, a Alemanha Oriental, ruírem tranquilamente. Eu estou achando que Cuba atravessa um período complicado, um período difícil. Bom, acabamos com o capítulo Janja, né? Pacote, vamos esperar o que vai sair, né? Não sei como os jornais
estão tratando. E tem um assunto aqui que é, de novo, o 6x1. Você viu que tinha um erro de matemática? Vocês viram, jovens, que tinha um erro de matemática na PEC proposta por 6x1? Fazia um cálculo e errava na aritmética. Tantas horas por semana e estava errado. E aí, enfim, eu não sei se isso atrapalha a PEC. Mas mostra que o ensino no Brasil está muito ruim, viu? A proposta de extinguir a escala 6x1 e adotar uma jornada de 36 horas semanais pode ter impacto importante sobre a produção de alguns setores e levar ao fechamento de pequenas e microempresas, afirma Bruno Imaziumi, economista da LCA Consultores. Segundo ele, a mudança prejudicaria segmentos como construção, indústria e varejo. O economista alerta que o novo esquema de jornada pode se traduzir em aumento de custos para pequenas e microempresas e até mesmo inviabilizá-las. Olha aí, olha onde a gente vai. Para o trabalhador, o risco é de maior pejotização, cujos contratos não têm limite de carga horária, diz Bruno. Em meio ao debate sobre a proposta, o presidente do Tribunal Superior do Trabalho, Aloysio Correia da Veiga, que assumiu o cargo em outubro, afirma que a redução da jornada ainda demanda discussões e o foco central do debate deveria ser o plano de emprego no Brasil. Bom, eu acho uma catástrofe isso. É muito bonito você conceder para o trabalhador mais folga, mais tempo. Precisa ver se o país aguenta, se é possível, né? Se é oportuno. O bom claro, é uma bondade. Distribuir bondade é uma coisa muito boa. Por isso entusiasmou os setores do PT. Aliás, falando em PT, em vez de o PT, de alguma maneira, recriminar a primeira-dama Janja, aí apareceram os puxa-sacos dizendo era o grito que estava abalado para a nossa garganta. Nossa! Quer dizer, o pessoal apoiou a Janja, que falou fuck you, para um auxiliar importante, Musk, uma figura importante no cenário político, econômico mundial, e agora um assessor de importância do presidente, do futuro presidente Donald Trump. Bom, em Israel as coisas também ficaram feias, bombardeios dos dois lados, e Israel acertou mais uma figura dos seus adversários na capital do Líbano, em Beirute, acertou porta-voz, um porta-voz terrorista, né, que fazia parte da cúpula do terrorismo que é utilizado do norte da Espanha contra Israel. A situação lá está gravíssima. Quer ver? Eu vou mostrar o Haaretz, que é um jornal independente, até de oposição israelense. Olha aí, tá? Você tem uma visão. Com mais revelação do Bibi Leaks, a questão permanece. O assessor de Netanyahu agiu sozinho? Enviado dos Estados Unidos, Rothstein chegará a Beirute na terça-feira. Sirenes de foguete soam no norte de Israel. Parentes de reféns de Gaza e manifestantes pró-acordo de reféns se reúnem perto da residência de Netanyahu em Jerusalém. Líder da maioria no Senado. O Senado deve sancionar o TPI se continuar a buscar mandados contra autoridades israelenses. Está vendo?
é o Senado americano. Israel é unicameral. Desfiles de moda saudita provoca indignação após imitar o local islâmico mais sagrado. Dá uma espiada nessa foto. E se a América de Trump realmente se retirar da OTAN? Esse é o jornal israelense, que é de oposição, centro-esquerda, que é o Haaretz. A gente tem um panorama de como os israelenses estão vendo o jornal. Claro, é uma tradução feita aqui pelo computador. O Globo a gente já mostrou. Após estar quase fechada, a declaração do G20 trava diante de ataque massivo da Rússia à Ucrânia. Olha aqui, ó. Deixa eu ver a charge. Para aumentar o tamanho disso, não está fácil. Eu sempre tenho um problema aqui. O que o Lula está dizendo? Não consigo ler. Sempre é um problema com o Globo aqui. Tinha que aumentar, dar um zoom aqui. Não consigo ler. Desculpe, viu? O Lula falando com ele mesmo. Tem um problema aqui. Problema. Continua as investigações sobre o atentado na Praça dos Três Poderes, ao STF. Há uma tentativa forte de vão arrastar esse evento vão arrastar. Estou arrumando o microfone aqui, desculpe. Vão arrastar esse evento para o 8 de janeiro. O Alexandre de Moraes está esfregando as mãos. Na minha opinião, esse cara é um lobo solitário. Por enquanto, estão procurando, estão investigando, estão vendo telefone. Botaram fogo talvez a ex-mulher, botou fogo na antiga residência dele, lá em Rio do Sul, Santa Catarina. Enfim, ficou essa discussão se é ou não é um lobo solitário. Eu acho perigoso você pegar uma figura dessas que meio deslocado e colocar no quadro de uma... Claro que ele foi influenciado, ele é um maluco extremista. E o mais estranho, é dizer gozado, mas não é nada gozado, é que o Brasil não tem crime de terrorismo. Excluiu política de terrorismo para evitar que manifestações políticas, MST e tal, fossem enquadrado. Quando se votou a lei do terrorismo, as esquerdas brasileiras, lê-se PT, resolveram restringir terrorismo a uma exclusão do que fosse político nessa intenção de usar esse terrorismo contra a população. E aí o Brasil não dá para enquadrar esse cara em terrorismo, esse Vanderlei, não sei das quantas, não dá. Bom, enfim, deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Claro que tem, a gente não tem tempo. Europa já espera tarifaço e recessão. Em dificuldades em razão da guerra na Ucrânia, europeus lidarão com novas diretrizes nos Estados Unidos de Trump, aversão ao multilateralismo, promessa de tarifas e revisão de tratados.
Você vê que o mundo, inclusive o G20, é bom ver o G20 sob essa ótica, estão de alguma maneira paralisados, se movimentando o que podem ante a perspectiva da tomada de posse de Trump. Quem tomou café conosco? Obrigado, viu, pessoal? Janaína Silva, Mozart, Almeida, José Frazão, Ricardo Vargas, Nilei Nagaroto, Marcelo Campos, Marino Fischer, Cleide Vitorassi, Valdir Aguirre, Eliana Ichano, Tocolatim, Cristóvão Silva, Luciana Puet, desculpe, Luciana, se eu pronunciei o seu nome errado, Luzia Ana, Paulinho da Silva, José Maria de Mossoró, Fabrício Alencar de Manaus, Omar Manguini ou Mangini de Itápolis, São Paulo, e João Delfino de Waterbury, Connecticut, United States. Bom, meus amigos, chegamos ao final deste primeiro Jornal do Boris da semana. Temos um dia político agitado no Rio de Janeiro, no Brasil, no mundo, em função dessa presença da elite político-econômica aqui no Brasil, e vamos ver o que vai acontecer ou o que não vai acontecer. Bom dia.